a primazia de Deus sobre a nossa casa. Quando nós falamos de família, no contexto das Sagradas Escrituras, nós a entendemos sempre como aquela unidade fundamental de pessoas ligadas pelos vínculos de sangue ou de agregação, mas que tem o Senhor por seu centro. Ou seja, Deus é o seu ponto de referência. Deus é aquele que, estando no seu centro, é o alvo do coração de todos eles. Portanto, nós precisamos começar essa pregação nos perguntando se Deus efetivamente é o Senhor sobre a nossa casa. E eu consigo perceber isso a partir do ambiente que eu tenho dentro do meu lar. Qual é o ambiente que eu tenho? É um ambiente mundano? Ou é um ambiente sobrenatural? É um ambiente em que todos, de alguma maneira, percebem a grandeza de Deus? A minha casa está devotada à adoração do Senhor? Ou pelo contrário, nós apenas nos preocupamos com os nossos problemas temporais, o dinheiro, a profissão, o trabalho, diversões, aquilo que está passando nas fontes de entretenimento. Qual é o centro? Qual é o elemento aglutinador da minha família? Qual é o elemento que constitui a ligação de todos os seus membros? Se não for Deus, isso precisa ser corrigido imediatamente. Deus precisa ser o centro da nossa família. Ora, por que nós temos tanta dificuldade de que isso seja uma realidade para nós? Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que a maior parte das famílias não está nem aí para Deus, para a religião, para algo que tem a ver com a fé. A maior parte das famílias não está orientada para o sobrenatural, para aquilo que é transcendente. E a nossa pergunta é por quê? Por que isso é assim? O que é que faz com que isso seja assim? E essa pergunta nos leva a uma outra pergunta, que é a seguinte: será que o que nós chamamos de família hoje é exatamente aquilo que os antigos chamavam de família? E a resposta é evidentemente não. Nós estamos passando há 300 anos por uma mudança no tecido da sociedade. E essa mudança é calculada para que Deus não seja o eixo dos nossos relacionamentos, muito menos qualquer coisa que seja transcendental. Nas famílias antigas, era impensável que Deus não fosse o centro. Isso não apenas nas culturas do Novo Testamento e do Velho Testamento. Isso em todas as culturas humanas. Basta ler historiadores como Fustel de Coulanges, por exemplo, que mostra que o chamado fogo do lar era muito ligado à ancestralidade, àqueles que passaram. Cada família tinha. Quer saber o que realmente acontece no seu site? Conheça o Hotjar. Ele permite que você assista a gravações de sessões de usuários reais. Veja onde as pessoas clicam e rolam a tela. Pergunte o que pensam e sentem. Então junte-se a mais de 1 milhão de sites que já estão obtendo resultados. Com o Hotjar, melhores insights para sites melhores.
de agricultores, famílias de metalúrgicos de todo tipo, de tecelães, etc. Ou seja, ser família era uma forma de vida, e uma forma de vida coletiva. Os meios de produção se davam em família. A sobrevivência se dava em família. O ganho do pão se dava em família. Portanto, a família era uma estrutura forte, grande, estável, e que não podia dar-se ao luxo de dar errado. Porque se você perdeu a sua família, você perdeu tudo. Ou seja, a sociedade antiga, a sociedade medieval, era uma sociedade na qual a família era efetivamente a célula madre, no sentido não apenas da geração de novos indivíduos, mas no sentido de que toda a vida da sociedade girava em torno da família. Como é que isso começa a mudar? Isso começa a mudar, em primeiro lugar, com a filosofia. Aparecem filósofos que excluem o sobrenatural, uma visão presumivelmente científica da realidade, confinou a realidade no naturalismo, de tal modo que não cabe mais nenhuma explicação sobrenatural, tudo tem que ser explicado apenas por causas naturais, humanas, às vezes até sociais. Porém, a grande mola propulsora dessa mudança no tecido social foi a Revolução Industrial. Por quê? Retirando as pessoas do campo para a cidade, a Revolução Industrial não foi apenas uma ideologia, ela efetivamente fez com que a base da família, a base da sociedade, deixasse de ser as famílias e passasse a ser as empresas. Então as pessoas saíram dos interiores, vieram para as cidades em busca de emprego, de melhores condições de vida. Então o pai trabalha num lugar, a mãe trabalha em outro lugar, os filhos, cada um trabalha num lugar diferente. Não pode ter muitos filhos, tem que ser pouquinhos, porque a casa é pequena, tudo é pequeno. Você já não tem mais identificação com o lugar em que você está, porque você muda constantemente de um lado para outro. Você não conhece as pessoas que estão à sua volta, fica confinado no individualismo. A própria família, por não ter convivência, não tem a capacidade de desenvolver laços afetivos fortes. Isso faz com que as relações marido e mulher, pais e filhos, sejam relações fracas, que dão muitas vezes lugar a verdadeiras rupturas. Começam a aparecer patologias familiares, violência doméstica, abusos de diversos tipos, exploração. Isso tudo desemboca em divórcio, em aborto, em reprodução individual e assim por diante. A família passa a não ser tão mais necessária. A nova sociedade, construída na base da revolução sexual, aliás, da revolução industrial, tornou-se ela mesma construída para não mais permitir o homem que recorra a Deus, à espiritualidade, à transcendência. Ou seja, eu vivo para quê? Eu vivo para ganhar o meu dinheiro, para trabalhar, eu trabalho de sol a sol, de segunda a sexta, todas as possibilidades que eu tenho para poder ganhar, para me sustentar. O centro das minhas preocupações deixou de ser Deus e a eternidade, passou a ser apenas o capital, o dinheiro. Quando Jesus diz no Evangelho que ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro, a mamon, é como se ele estivesse atravessando a história e chegasse aqui, nessa geração.
que vive em função de servir a um Deus chamado dinheiro. Nesse contexto, começam a surgir as primeiras críticas filosóficas à família enquanto tal. Marx, os neomarxistas, as feministas marxistas, todos começam a atacar a família de uma maneira declarada, aberta, dizendo que a família é uma estrutura arcaica, que a família precisa desaparecer, que a família é a estrutura na qual é gerado o autoritarismo, que a família é aquela estrutura perversa que faz com que as pessoas se pertençam mutuamente quando ninguém é de ninguém. E assim por diante. Essa crítica sistemática foi se aprofundando ao longo do tempo. E qual é o problema? O problema é que, sem nós conhecermos isso, de alguma maneira, isso nos atingiu. Isso mexeu na nossa cabeça. Aquilo que é uma revolução, primeiro, sociológica, econômica, política, depois se torna uma revolução filosófica, antropológica, cultural, e, por fim, molda a nossa psicologia. Nós passamos a pensar dentro dos esquemas que enxergam a família como um mal. E não nos damos conta disso. Esse é um dos nossos verdadeiros problemas hoje. Como a sociedade está sendo reconstruída há 300 anos para ficar longe da transcendência, para não temer mais a Deus e não ter mais relação com Ele, para viver em função das leis do mercado, e por isso, emancipada dos vínculos familiares, nós vamos sofrendo as consequências disso e não nos damos conta. Alguns textos bíblicos chegam a aparecer para nós quase incompreensíveis. Por exemplo, Efésios, no capítulo 5, texto clássico de São Paulo. Ele diz, versículo 21, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então você veja que ele começa dizendo que no temor de Jesus, ou seja, no respeito, na reverência para com o senhorio de Jesus, nós devemos ser submissos uns aos outros. Isso significa, nós devemos nos respeitar uns aos outros, nós devemos ser reverentes uns aos outros, devemos ser dóceis uns com os outros. Então ele começa, as mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como Cristo também é cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Isso se tornou blasfemo para o ouvido das pessoas de hoje em dia. O próprio feminismo tornou esse versículo quase que indizível, quase que ilegível. Quando o que o apóstolo está dizendo não é nada demais. O que ele está dizendo é o seguinte: mulher gosta de homem, não de moleque. Ela precisa de um homem que lhe dê respaldo emocional, econômico, até físico. Ela necessita de alguém que esteja realmente lhe dando suporte. Por quê? Quando ela não tem isso, o que acontece com a mulher? Ela fica exausta. Ela fica emocionalmente exausta. Ela fica existencialmente exausta. Ela perde a admiração pelo seu marido, ele se torna para ela como
uma pessoa desprezível e o seu coração acaba se inclinando para outro. É isso que acontece. O que São Paulo está mostrando aqui, mais do que a necessidade de a mulher se sujeitar, é a de um homem que seja efetivamente respeitável, que seja um homem de verdade, e não um adolescente emocionado, um jovem místico surtado, uma pessoa carente, chorona, etc. Não, ele precisa ser adulto para dar respaldo para a sua esposa. E ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o marido tem que tratar a sua mulher com a mesma dedicação com que Cristo se entregou pela igreja. Veja que coisa extraordinária. O marido tem que se entregar para a sua mulher, ele tem que estar comprometido com ela, como Cristo se comprometeu com a igreja. Quer dizer, esse amor não pode ser um amor teórico ou sentimental. Ele tem que chegar às consequências do sacrifício. Agora veja bem, quando um homem, por exemplo, está comprometido com 1001 coisas do seu trabalho, tem o seu círculo de amigos fora, com o qual gosta muito de intercambiar, vive mais ausente do que presente. Quando está em casa, parece um zumbi. Não funciona direito, a cabeça parada, está diante da televisão como uma estátua morta. É óbvio que ele não está comprometido com a sua esposa. É evidente que ele não entendeu o nível de engajamento que o matrimônio requer de um homem. O nível de comprometimento que o matrimônio requer de um homem. Tem gente que quer que os padres se casem, né? Obviamente são inimigos nossos, porque não faz o mínimo sentido. O nível de engajamento que o matrimônio requer de um homem é incompatível com algo como o ministério sacerdotal. Porque matrimônio não é passatempo. Matrimônio não é uma coisa em que você vai, fica um tempinho ali, depois dorme e pronto, volta para a sua individualidade. Não. Matrimônio, sobretudo para o homem, requer um engajamento total. Ele é a parte responsável por fazer com que aquele casamento seja sustentável, em todos os níveis. E ele não pode se esquivar dessa sua posição, porque a sua responsabilidade é grande. Note que aquilo que o apóstolo está dizendo, ele não o diz apenas como uma espécie de respaldo para a autoridade masculina, não. O que o apóstolo diz aí tem a ver com a responsabilidade da qual muitos homens da nossa geração são doutrinados a se esquivar. Isso é muito sério. Quando nós vamos para a primeira epístola de São Pedro, eu volto aqui para Efésios depois. Ele diz, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. De igual modo, vós, maridos, convivei de modo sensato com vossas mulheres, tratando-as com respeito, por terem uma constituição mais delicada e por serem, como vós, herdeiras da graça da vida. Assim, as vossas preces não encontrarão obstáculo. O que São Pedro está dizendo aqui?
Ele está dizendo: homens, vocês têm a obrigação de tratar a sua esposa com respeito e delicadeza. Ou seja, você não pode ser a parte frágil da relação. Você não pode ser um bebê chorão. Ela casou com um homem, ela não adotou uma criança. Não pode ser assim. Se tem uma coisa que deixa uma mulher frustrada, é ter um marido inútil, um marido parado, um marido que não toma iniciativa, um marido que já entregou a vida para o acaso, que não está nem aí para nada. Só que os homens da nossa geração são doutrinados a ser frágeis. São doutrinados pelo mundo para serem inseguros, para serem pessoas instáveis. Às vezes eu converso com algumas meninas de igreja, assim, né? E elas me reclamam, elas dizem: padre, o nosso problema só qual que é que os rapazes da igreja têm medo de mulher. E aí passa um motoqueiro ímpio aí, pega a menina. Ela é obrigada a se entregar para alguém que tem atitude, porque eles não têm atitude. Tem medo. Ficam o tempo todo escondidos, com medo de não dar certo, da rejeição, com medo de ser deixado de lado. Pelo amor de Deus, se uma pessoa tiver medo de rejeição, ela nunca vai se relacionar. Um homem não pode ter isso. Tem que ter atitude, tem que ter presença. Tinha uma moça aí, numa igreja aí, que vários anos pedindo para Deus um marido, né? Quer casar. Cheio de homem, todo mundo assim: ai, não sei se vou, não sei se fico, ai, não sei, será? E os anos passando, e não toma atitude. Aí chegou um nordestino, firme, desses homens que sabem o que quer da vida, que chegou junto, já, quero você, vou casar. Por quê? Tem atitude. Os homens da nossa geração estão sendo educados para serem covardes, para se preocuparem mais com a sua aparência física, para ficarem o tempo todo querendo parecer dondoquinhos. Isto é ridículo, é absurdo. Não é possível que as coisas continuem desse jeito. Boa responsabilidade pelo problema que nós vivemos se deve ao fato de que os homens renunciaram à família para se dedicarem apenas à sua profissão. Renunciaram à posição de serem o homem da casa para serem o empregado do seu patrão. Isso é muito sério. E isso demanda de nós uma atitude responsável. Nós precisamos corrigir a posição dos homens na nossa sociedade. As mulheres, São Pedro diz, em consonância com o que São Paulo diz na sua epístola: as mulheres sejam submissas a seus maridos, assim os que ainda não obedecem à palavra sejam conquistados pelo modo de agir de suas mulheres, mesmo sem discursos, pois hão de observar a vossa conduta casta, no temor. O vosso adorno não seja o exterior, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas o interior do coração, marcado pela estabilidade de um espírito suave e discreto, precioso diante de Deus. Era assim que se adornavam outrora as santas mulheres, que colocavam sua esperança em Deus e estavam submissas aos seus maridos. Assim,
Sara obedecia a Abraão, chamando-o seu senhor. E vós sois filhas de Sara, se praticardes o bem, sem que medo algum vos perturbe. Veja que coisa interessante. Na década de 90, quando você ia para um grupo de oração, as mulheres eram tão descuidadas que dava até medo, dá vontade de sair correndo. Todas pareciam uma parede lisa, não tinham nada. Aí, graças a Deus, aos poucos entrou a cultura de que precisam se cuidar, precisam pôr um pouco de maquiagem, precisam ser mais apresentáveis. Só que o que aconteceu é que isso, lamentavelmente, deu lugar, porque mulher adora tudo isso aí, né? Deu lugar a um extremo cuidado com a aparência e a uma espécie de rebeldia feminista contra a cobertura que o homem deve dar na família. Sabe aquela mulher ativista, engajada, que ela faz, ela parece, ela é a dona do pedaço, é ela que determina, é ela que segura as pontas, é ela que faz tudo, é ela que decide. Essa mulher que começa assim e que depois fica exausta, vazia, fica seca, árida, amarga, porque ela não consegue mais ter prazer na vida, ela está tão embrenhada em levar as coisas do seu modo, tendo um homem zumbificado por ela ao seu lado, que ela já não sente mais a felicidade do casamento, a felicidade do que é ser amada. Ela fica arisca, ela fica incapaz de receber amor. Olha, eu estou bastante cansado de ter que fazer os maridos perderem o medo das esposas, para fazer carinho. Às vezes eles vêm falar coisas do tipo assim: ah, padre, ela falou isso, tal, nossa, ela ficou falando, eu não sabia o que dizer. Eu falei, não, mas nem precisava saber o que dizer, que ela só queria que falar mesmo, né? Deixa ela falar. E aí, o que você fez? Aí ele falou, não, eu fiz ela refletir. Eu digo, ih, já está errado. Não, dá um abraço nela, dá um beijo nela, mostra para ela que você a compreendeu. Por que os homens não têm feito isso? Porque eles estão com medo das suas mulheres, porque elas são ariscas, como onças sussuaranas acuadas num canto de uma jaula. Você chega perto e pode levar uma mordida. Esse tipo de atitude destrutiva é o que faz com que haja um desgaste emocional na mulher, ela não consiga encontrar a sua própria identidade dentro do lar, ela se torna uma sargentona dentro da sua própria casa e ela não fica feliz com isso. Ou seja, essa perspectiva feminista, que parece ser politicamente tão atraente, psicologicamente produz mulheres infelizes, amargas e frustradas, revoltadas, pessimistas, pesarosas, incapazes de encontrar alegria nas coisas mais pequenas. Porque elas querem se pôr na posição que não é delas, elas querem se pôr na posição de quem conduz a relação, e isso é extremamente desgastante para elas mesmas. Esta posição da mulher no casamento precisa ficar muito clara. A mulher tem que se deixar amar.
ela tem que se deixar cortejar pelo seu marido, ela tem que saber estimular o seu marido de uma maneira positiva, reconhecendo os pequenos esforços que ele faz em seu favor. Você não pode simplesmente olhar para o seu marido e pensar, isso que ele fez é mais do que obrigação. Você tem que valorizar, porque é isso que vai estimulá-lo a agir em favor do casamento. Se tudo que ele faz é desqualificado por você, se tudo que ele faz é, de alguma maneira, diminuído por você, você está dando os estímulos errados. E eu digo mais, isso para mim é até uma oração, que Deus consiga restaurar a tua admiração pelo teu marido, por quem ele é. Assim como os homens precisam ter restaurada a sua posição e ao mesmo tempo a sua capacidade de serem protagonistas no amor e no serviço, que Deus possa restaurar a admiração que a mulher tem pelo marido. Porque claro, a gente vai se conhecendo, vai percebendo os defeitos, vai vendo os limites da personalidade, e de repente aquelas coisas mais incômodas começam a crescer a olhos vistos e se tornam para nós como que a realidade mais impositiva. E fazer o esforço para ver os méritos, as conquistas, o trabalho, a dedicação, pode ser mais difícil. Mas sem esse olhar de admiração, o que você vai fazer é assassinar a masculinidade do seu marido, e ele nunca será o homem que você precisa para estar ao seu lado, porque você mesma o desestimulou. Estão percebendo? Como o caldo cultural vai penetrando quase de maneira imperceptível na nossa compreensão e adulterando a nossa forma de sentir e de amar. Nós não conseguimos. Veja, um casal que está sempre em crise, sempre incomodado um com o outro, não consegue ter a serenidade de espírito para buscar a Deus. Porque eles estão olhando um para o outro demais, e estão olhando um para o outro demais justamente porque eles não estão na sua posição. Não conseguem ter a paz da alma para poderem se endereçar ao Senhor, e acabam se perdendo. São Paulo diz aos Efésios, já no capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, primeiro ele diz isso, filhos, obedecei a vossos pais. O que acontece? Na família antiga, prosperar no número de filhos era sempre um ganho. Pense, por exemplo, numa família rural. Quantos mais filhos tivessem, mais mão de obra você tem, mais eles estão produzindo, mais eles estão trabalhando juntos, mais eles conseguem expandir. Porém, na sociedade industrial, nem sempre é fácil ter um número adequado de filhos. As pessoas nem querem ter filhos, porque isso atrapalha o trabalho. Elas têm que ganhar dinheiro. Elas estão servindo a Mamon. E não só isso, elas querem crescer profissionalmente, querem ter uma expansão de carreira. Então, filho, nessa perspectiva, atrapalha. E aí o que acontece?
Uma família pequena, nuclear, com, por exemplo, 1 ou 2 filhos, muito facilmente aquela criança se torna um ditador. Se torna o chefe da casa. É a criança que decide o que vai se comer. É a criança que decide o que vai se assistir. As vontades da criança acabam se impondo, porque vocês vejam, né? Argumento de criança é choro, é grito. É o único argumento que a criança tem. Então o que acontece? Quando ela quer se impor, o que ela faz? Chora, grita, esperneia, dá piti, faz escândalo, porque ela quer que a vontade dela prevaleça. Se você é um pai ou uma mãe desses que diz assim, ai, não, eu não vou falar mais firme com ele, porque senão ele vai se traumatizar. Ai, eu não vou fazer, eu vou ter... Não, dá logo para ele o celular, porque senão ele vai chorar. Liga logo ali aquele programa, porque se não ligar ele vai ficar chorando. Ah, eu não tenho paz, eu não tenho... Se você agir assim, você vai estar deseducando o seu filho. Por quê? No mundo, você não faz a sua própria vontade, você faz aquilo que dá. Você não come aquilo que você quer, você come o que tem. Você não faz as coisas como você acha, você faz aquilo que pode. E muitas pessoas, tendo para com os filhos um comportamento muito meloso, cheio de frescura, acaba estragando aquelas crianças. Estragando. Tudo é na base de, ai, não sei o quê, lá, e a criança faz e acontece, faz dos pais palhaços, e eles deixam a coisa progredir assim até a juventude. Isso não acontecia quando você tinha uma família com 10 filhos, né? Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que a mãe dela, quando ela chorava à noite, ela era uma das mais novas da família, a mãe dela dizia assim, essa criança nem morre nem deixa os outros dormir. Meio pesado, né? Pesado essa daí. Mas as mães antigas, elas sabiam se impor, né? Quando eu era criança, por exemplo, se eu dissesse, não quero comer isso, a resposta era pronta, criança não tem querer, vai comer. Mas eu não gosto, vai comer sem gostar, não vai morrer por isso. Ai, mas eu não quero, não tem querer, vai comer, e pronto. Agora, basta um choramingo da criança, assim, eu não quero, pronto, já. Você faz a vontade dela. O filho tem que ser educado na obediência. É claro que você não vai usar de violência desproporcional, de agressão, mas você tem que saber fazer com que a criança, pelo seu próprio bem, pela sua própria saúde, faça aquilo que é bom para ela, porque ela não tem capacidade de saber. Hora de dormir, hora de dormir, hora de acordar, hora de acordar, hora de comer, hora de comer. Não dá para comer só coisa gostosa, vai ter que comer também coisa que não é tão boa assim, porque você não vai querer que o seu filho tenha um problema de saúde. Se precisar dar injeção, vai dar injeção. E não precisa dizer que não vai doer, porque ele vai descobrir daqui a 5 minutos que vai doer. Olha, vai doer mesmo. Segura na mão da mamãe, grita, porque vai ser barra pesada. Taca ali a injeção. Você tem que educar o seu filho na obediência, na verdade. Explicando que é melhor para ele, que não pode fazer aquilo que ele quer. É necessário. Hoje em dia nós estamos vivendo uma espécie de inversão de papéis. E aí os filhos é quem assumem a direção da casa. Olha, às vezes eu atendo
avós que elas ficam assim por hora de ter um infarto, de tanto nervoso que elas que elas passam por verem a casa dos seus filhos numa desordem como essa. Elas estão vendo aquela pessoinha ser corrompida e elas não podem se intrometer. É um sofrimento tremendo, né? Não, meus queridos. Casa cristã tem ordem, viu? Filho não faz aquilo que quer. Filho faz aquilo que pai e mãe deixam ele fazer. Ah, pai, mãe, eu vou trazer aqui a fulaninha que eu conheci, ela vai dormir comigo no quarto. Não, aqui não, meu filho. Aqui não. Aqui quem manda é pai e mãe. Ah, mas eu queria fazer aquilo. Não, não é assim. Vocês precisam saber colocar ordem dentro da própria casa. Coisa feia é casa de católico em que você só tem bagunça dentro. É aquele escândalo, é um que grita, é outro que faz, é outro que desobedece, é outro que... Aquele caos. Não pode ser assim. Nós temos que colocar ordem dentro da nossa casa. São Paulo termina dizendo o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas educai-os na disciplina e no ensinamento do Senhor. Por quê? Pai e a mãe não podem ser tiranos. Eles têm que mandar na medida em que isso é necessário para o bem do seu filho. Eu vejo hoje muitos casais católicos desesperados com o mundo que nós estamos vivendo, que querem colocar os seus filhos dentro de uma bolha, de uma redoma. Queridos, não dá certo. Nós não precisamos de muita teoria para entender isso. Veja, por exemplo, famílias cristãs, não católicas, que são muito severas quanto a usos e costumes. Não pode. O que acontece depois? Os filhos dão as costas e fazem aquilo que eles querem. Vão tirar o atraso lá na frente. É preciso ter sabedoria. Você é chamado para ser católico, não para ser um ET. Você é chamado para ser um cristão. Você não é chamado para ser uma pessoa que esteja de tal modo alijada da realidade que se torna alienada. Isso não dá certo. Nós precisamos educar os nossos filhos, sim. É nossa missão, é nosso dever, é nossa obrigação. Mas nós não precisamos, aliás, não podemos nos esquecer que tudo isso tem que ser feito com sabedoria. Com uma sabedoria que se recalcula quase que diariamente, que se verifica quase que caso a caso, que não se impõe com uma disciplina rigorosa, mas que sabe ser ordeira e, ao mesmo tempo, pacífica. Esta serenidade, este equilíbrio, é o que faz com que uma família seja bem constituída enquanto tal. Os filhos precisam aprender que honrar pai e mãe
não é simplesmente não falar mal deles ou não gritar com eles. Honrar pai e mãe é um mandamento positivo. Você tem que dar honra. Você tem que dar reconhecimento pelo que eles fizeram com você, por você, que é insubstituível. Honrar o pai e a mãe, ampará-los quando for necessário, ajudá-los, socorrê-los, ter detalhes de atenção para com eles, para nós é uma obrigação. Porque nós temos uma dívida, um dever de justiça para com os nossos pais, uma dívida impagável. Não há como pagar os nossos pais por terem cuidado de nós ao longo da vida, do jeito que eles puderam. Ninguém é pai e mãe perfeito. Você não pode exigir do seu pai e da sua mãe que eles tenham sido perfeitos em tudo. Assim como você não pode se exigir uma perfeição que é humanamente impossível. Pai e mãe erram também. Mas isso não é motivo para desonrá-los. Porque aquilo que eles fizeram por nós é impagável. Se você pegasse assim uma calculadora e fizesse o cálculo de quanto seus pais gastaram com você ao longo dos anos, e você desse aquilo multiplicado por 2, por 3, por 4, na mão deles, quando você fizesse 18 anos, você não pagaria essa dívida. Por quê? Entrega esse montante na mão de um bebê recém-nascido. O que ele pode fazer com aquilo? Nada. Ele morre. Se ele não for alimentado, vacinado, limpo, cuidado, etc., ele morre. Nós somos seres dependentes dos nossos pais, dentre os animais, os mais dependentes de todos, até muito tempo depois do nosso nascimento. Nós só nos independentizamos muito mais tarde. E se você quer ver uma coisa que realmente dói no coração, é um filho que não reconhece o que os seus pais fizeram por ele. Esta rejeição é a mais dolorida de todas. Por quê? Porque você só está aí porque eles cuidaram de você. E agora você se vale disso para se voltar contra eles. Eu fico muito entristecido quando eu escuto histórias de pais e mães que tiveram que lidar com a ingratidão dos seus filhos. Filhos, por exemplo, que perdem a fé, filhos que perdem a razão, perdem a cabeça, e que depois já não querem mais o convívio com os seus pais. Que coisa triste, gente. Eu já vi coisas na vida de filhos assim, numa situação de falta de perdão com seus pais tão extrema, que nem na hora da morte eles conseguiram chegar lá para dizer: olha, eu estou aqui, muito obrigado por tudo. Nunca. Porque estavam cegos pelo rancor, pelo ressentimento. Isso não é justificável para um cristão. Ah, meus pais fizeram sei lá o quê, tudo bem. É verdade, fizeram mesmo. Porém, você está vivo aqui e você deve isso a eles. Não se paga uma benfeitoria com malefício. Alguém que paga benefício com malefício é ruim, não tem caráter. Note que, curiosamente, na carta aos Efésios, São Paulo fala sobre os filhos, depois fala sobre os servos.
Os servos, na concepção antiga, faziam parte da família. Notem que a palavra família vem da palavra famulus, que significa servo em latim. Os servos faziam parte da família. E logo depois de falar, portanto, da família, São Paulo diz: enfim, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e assim por diante. Logo depois de falar da família, São Paulo termina a carta aos Efésios falando de batalha espiritual. Por quê? Porque não adianta você querer enfrentar o diabo se você já perdeu para ele dentro da sua própria casa. Não adianta tentar expulsar o diabo da vida dos outros se você entregou a sua casa para que ele governe. Se você trocou o temor do Senhor pelo respeito ao mundo. Se você abandonou aquilo que o Senhor manda aos seus servos, a família para que faça, para seguir as modas, os costumes, os usos vigentes na sociedade. Quando você fez isso, você já entregou a sua família ao príncipe deste mundo. Você já colocou a sua família em subserviência a tudo isso. Não tenha dúvida, a estratégia é o melhor material do mercado. Arrancar do seu coração o temor do Senhor. Feliz és tu se temes Yahvé e trilhas os seus caminhos. Você só será feliz verdadeiramente se você tiver o temor do Senhor, se você fizer do jeito de Deus, se você fizer com que a sua casa seja verdadeiramente um santuário do Altíssimo, se você entra na sua posição, naquela em que o Criador te colocou. Nós somos católicos, nós não concordamos com as ideologias que foram criadas agora na modernidade para destruir a família. Para nós, homem é homem, mulher é mulher, o homem tem uma psicologia, a mulher tem outra psicologia, os pais têm autoridade, os filhos têm submissão. Nós somos católicos, nós acreditamos que a família tem uma ordem querida por Deus, e que o plano de Deus para a humanidade é que homem e mulher se unam para gerar filhos que povoem os céus. Que o homem seja homem, a mulher seja mulher, que os filhos sejam educados numa família ordenada. E quando isso não é possível, porque as nossas fraquezas humanas muitas vezes inviabilizam o melhor de Deus para nós, que nós tenhamos a coragem de nos arrepender e de implorar ao Senhor que Ele conserte aquilo que nós bagunçamos. Para nós, isso é o essencial. Nós precisamos voltar à configuração original. Nenhuma pessoa sensata olha para a nossa sociedade e diz assim: olha, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, as pessoas estão mais felizes, estão mais realizadas, estão eticamente melhores. Não. Nenhuma pessoa sensata diz isso. Quando um computador, quando um celular travam, o que a gente faz? A gente aperta um botãozinho que diz: restaurar as configurações de fábrica, as configurações originais. Nós estamos precisando olhar para os céus e dizer: Deus,
restaura as configurações de fábrica, porque a gente quebrou tudo. Deus, restaura as configurações originais, e Ele fará isso na medida em que o nosso coração estiver verdadeiramente arrependido por ter saído do propósito dEle e aderido de maneira irresponsável às modas e às influências desse mundo tenebroso.